A MedSect utiliza o SOC desde 2019 e foi uma condição para a MedSect começar a existir. Eu não estava presente, né, no momento da implantação, mas o meu antecessor, né, ele já vinha de uma experiência numa outra clínica também, e aí quando ele encontrou o sócio, hoje o meu sócio responsável pela MedSect, ele falou, eu até encaro montar uma clínica de medicina e segurança do trabalho, desde que tem o SOC. E aí então o SOC ele já foi implantado com a gente em 2019 mesmo. Só que eu vim integrar o time da MedSect em 2020. E aí desde então seguimos aí com o SOC. Hoje a gente usa ele como um todo porque a nossa empresa ela cuida desde engenharia até medicina do trabalho. A gente tem a nossa clínica, né, mas a gente faz esse trabalho com engenharia também. Então o meu cliente entra, eu fechei um cliente novo lá no comercial, a primeira coisa que eu faço, o primeiro item da minha implantação é o cadastro desse cliente no SOC. Então eu vou cadastrar o cliente, o nome do meu contato lá dentro, as informações financeiras para a gente poder fazer a valorização. E tudo ali, e vou informar a minha equipe. Quando eu vou a campo para fazer a visita técnica, o meu técnico ele já retorna com as informações que ele coletou no campo, já imputa os riscos no SOC. A partir dos riscos a gente já gera a aplicação de exames. Então aí eu já tenho o meu PGR, meu LTCAT e o meu PCMSO. Aí eu já libero o atendimento na clínica. Então eu tenho uma integração ali do meu processo e depois eu mando tudo para o e-social, né? Então assim, o SOC é o coração da minha empresa. Eu tinha uma equipe que ela fazia todo esse processo também, mas ela não tinha um sistema. Então ela ia a campo, fazia o documento em Word e depois a menina da recepção, né, que coitada ela não tinha tanta maturidade, não era da área, né, pegava ali aquele documento para fazer o ASO na mão. Então assim, para atender 30 pacientes, ela levava 4 horas. Hoje eu atendo 120 pacientes. Tenho mais uma pessoa, claro que eu preciso dar uma vazão, mas eu ganhei uma produtividade absurda, né? Muitas vezes eu fecho um negócio 7 horas da noite, isso acontece, a nossa área é frenética, né? No outro dia seguinte, claro que eu tenho um trabalho ali muito rápido, mas como a gente já tem uma regra, né? E eu já tenho uma distribuição. Se eu tenho um cliente ali de restaurante, de alimentação, ele vai ter esses riscos e esses exames. Então a gente já tem os códigos, já tem os manuais que o próprio SOC disponibiliza para nós, né? Então eu levo cerca de 15 minutos para fazer uma implantação e já está atendendo uma pessoa no dia seguinte. Quando eu cheguei, ele tinha essa carta na manga, que era o SOC, né? Assim, para poder dizer para os clientes que utilizavam o melhor sistema de segurança do trabalho que a gente tinha no país, só que ele não tinha muita noção da usualidade, porque ele era um gestor mais de financeiro. Eu já trouxe alguns parceiros junto comigo, né? E os parceiros, como eles já são usuários do SOC há muito tempo, eles já tinham o kit pronto ali, né? O prontuário. E aí eles mandavam por e-mail, porque esse gestor ele não sabia que podia fazer uma conexão via SOCnet. Então foi o primeiro recurso que eu trouxe para a empresa, isso em setembro de 2020 a gente começou a usar a rede SOCnet. E aí olha que engraçado, a gente tinha outros parceiros maiores que nós que não sabiam. E aí a meu convite eles aprenderam e começaram a usar o SOCnet também. Quando eu fui para a MedSect era uma empresa recente, né? Então você precisa ganhar um mercado, né? A confiança de alguns clientes. Só que a gente precisava girar, ter um giro de negócio. E a gente era uma clínica já, né? Com todos os equipamentos, com uma estrutura muito bacana. E aí eu fui buscar credenciados, porque eram parceiros que eu já tinha há muito tempo, né? E aí o que eu fiz? Primeiro, eu estou em São Paulo, no coração da cidade, ali no centro, né? Eu fui buscar credenciados em outros estados, porque eles precisavam de um apoio SOC, com a mesma qualidade do SOC em São Paulo. Então eu fui a Curitiba, né, me vinculei lá com o pessoal da Maxipaz, aí, que são grandes parceiros nossos, né, usuários do SOC também, e eu comecei a utilizar através da rede SOCnet. Eles já tinham um parceiro na época, só que eles trocaram, vieram para mim por conta do SOCnet. E aí a gente fez diversas experiências bacanas de atender o cliente deles no InCompany, com a biometria. Aí eu adquiri os equipamentos de biometria, o SOC tinha acabado de lançar, né? A biometria, os termos lá de uso de imagem. Nós compramos lá os leitores biométricos e passamos a atender esse cliente deles com a biometria dentro do SOC e fazendo o upload dos ASOS dentro do SOC. O meu discurso sempre foi, vamos economizar papel e ter proteção de dados, porque era a época que a gente estava entrando com a ascensão da LGPD. Na ocasião, a gente contratou uma empresa, né? E aí ela aceitou o desafio de vir adequar a medicina do trabalho para nós. Quando ele viu
a quantidade de documentos que a gente tinha, ele se assustou, porque ele imaginou, é muito dado sensível. Qual é o sistema que vocês usam? Aí eu falei, o SOC. Ele me pediu o site de vocês, informações bem simples. Ele falou, Carol, eu vou me isolar por 2 semanas que eu vou estudar o SOC. Quando ele voltou para mim, ele falou assim, Carol, eu tô tão feliz. O sistema de vocês é o mais seguro do Brasil. Vocês estão completamente bem, assim, eu nem vou ter tanto trabalho com essa adequação. Coloca tudo dentro do SOC, pelo amor de Deus. Quando se falou em LGPD, eu me preocupei muito na ocasião, porque a gente estava no início da clínica, né? Eu já vinha dessa área, já tinha trabalhado em outras clínicas, em outras empresas. E a LGPD, a proteção de dados, a gente troca dados com o cliente o tempo inteiro para fazer um ASO, por exemplo, né? E são os dados sensíveis. Então, assim, eu me preocupei muito com quanto que eu ia ter que me preocupar de guardar. Eu cheguei a pensar que eu ia ter que comprar servidor estrangeiro. E aí, quando o pessoal da Cripto, que é a assessoria realmente de proteção de dados, me trouxe essa garantia de que o SOC estava protegendo as minhas informações, isso daí pra mim foi assim E eu passei a usar isso com todos os meus clientes. Concorrência, tô perdendo um processo de concorrência porque o meu concorrente tem um preço muito menor. A minha primeira pergunta é, você usa o SOC? Não. E como você pretende segurar os seus dados? Porque hoje a lei de proteção de dados, ela tá aí e a gente é alvo. A gente precisa guardar os prontuários de um funcionário por 20 anos. Mesmo que ele tenha saído da empresa em 6 meses. Se eu tiver um incêndio. Então, assim, quando o SOC trouxe para mim essa ferramenta de armazenar tudo que eu tenho sem nenhum custo adicional, ele fez com que eu tivesse certeza que eu tinha feito a melhor escolha em continuar com o SOC. Gente, faz bastante diferença, principalmente em empresas grandes. A gente participa, né, de muitos bids, de empresas imensas, nem todos os casos se transformam em clientes, mas muitas vezes quando a gente começa, a empresa ela já pergunta no bid se somos usuários do SOC, que é a mina de ouro, assim, que a gente fala, porque tem alguns clientes que, claro, não conhecem, mas aí a gente faz a demonstração e eles ficam completamente encantados. Principalmente assim, quando vê o PPP online, lá que a gente mostra na hora, né? Quando vê o SOC GED, o resultado do exame ali online, e a gente barganha muito, né? Barganha é o nome, não tem jeito, na questão da economia de folha mesmo. Porque, por exemplo, hoje você vai numa clínica para você fazer um atendimento simples, eu gastaria em torno de 8 folhas de sulfite. Quando eu faço um atendimento online, eu estou reduzindo isso, né? Então, além de eu ter uma questão de sustentabilidade que vai me ajudar a ter uma certificação numa ISO, numa outra coisa, eu estou tendo uma economia de custo operacional, né? Então isso assim chama muita atenção, de verdade. Mas hoje ele é a minha ferramenta comercial, eu sempre atuei ali na área comercial. Se vocês forem ver minha apresentação comercial da empresa, eu tenho um slide só do SOC. Porque eu digo que eu estou presente no Brasil inteiro, porque eu tenho a minha rede credenciada, né? E a tecnologia da segurança e proteção de dados, a informação em tempo real. Porque se eu atendo ali de forma online, eu já tenho essa informação para subir para o e-social no mesmo dia, né? E hoje o slogan da MedSegit, ele é inovação em medicina e segurança do trabalho. E para eu inovar, eu preciso de um parceiro como o SOC que me traz essa tecnologia toda, né? Então eu atribuo hoje, assim, acho que 100% do meu sucesso está voltado aí ao sistema mesmo. E a gente se fala muito o tempo todo pelo celular ali, e isso é muito bom. Eu falo que o celular ele trouxe muitas vantagens, tem algumas desvantagens também, né? Mas ele traz ali aquele contato muito que imediato, né? E a gente acha que é fundamental, porque é uma pessoa que me conhece, que conhece a dinâmica. A nossa empresa em si, em questão de hierarquia, ela não é tão grande, então ele acaba conhecendo todos os membros ali da minha equipe. E eu acho que isso é fundamental, porque eu faço isso com os meus clientes. Os meus clientes têm esse acesso rápido a mim mesmo, né? Então você vai direcionando, muitas vezes não é ele que vai cuidar de determinado assunto, mas ele leva ali para quem ajuda, e foi ele que trouxe a gente aqui hoje, inclusive, né? Então é um contato maravilhoso aí que a gente tem com vocês. Comprem um SOC, gente, por favor, assim, o SOC ele vai ser uma ferramenta, ele vai trazer um ganho de tempo, ele vai trazer produtividade, ele vai trazer tecnologia para sua empresa, vai trazer uma confiança para o seu colaborador, porque ele vai ter ali um manual, ele vai ter vídeos no YouTube, tem os treinamentos o tempo todo, então vale muito a pena. Eu digo que não é nem um investimento, é uma questão fundamental para uma pessoa que quiser investir em medicina e segurança do trabalho, e não é só em segurança do trabalho, em medicina do trabalho principalmente. Então, para as clínicas, assim,
De longe, eu trabalho com isso há mais de 10 anos, eu não vi nenhum sistema melhor do que o SOC.